relógios, placas de carro, recibos, mensagens. E lá estão eles de novo. 11h11, 22h22, 333. Sempre surgem quando a mente está cansada, ou o coração está inquieto. Por fora, parecem apenas números, mas por dentro, algo vibra diferente. É como se uma força invisível dissesse: preste atenção. Esses sinais não são novos. Carl Jung já os reconhecia, e os chamava de sincronicidades. Coincidências cheias de sentido, que atravessam a realidade e tocam a alma. E talvez, se esses números aparecem tanto, não é porque você os busca, é porque chegou a hora de ouvi-los. Segundo Jung, o universo e o inconsciente não estão separados. Eles se refletem, se respondem, e às vezes, se alinham de forma tão precisa que parece mágica. Esses momentos, em que o mundo externo espelha um movimento interno, são chamados de sincronicidades. E os números repetidos são um dos sinais mais sutis e mais poderosos. Não estamos falando de superstição, mas de símbolos. Porque o número, para Jung, carrega uma linguagem ancestral. E quando ele se repete, algo quer emergir do inconsciente. Um chamado, uma direção, uma revelação. Se algo dentro de você sente que isso não é por acaso, se esse tema ecoa com algo que você talvez ainda não consiga explicar, deixe seu like. Não por mim, mas por essa parte silenciosa que quer ser escutada. E se essa jornada te toca, considere se inscrever, porque esse caminho simbólico é longo, mas nunca solitário. Mas antes de mergulharmos mais fundo, escreva nos comentários qual número mais aparece na sua vida. É o 11h11, o 333, o 777, ou algum outro que parece perseguir você nos momentos mais improváveis. Compartilhar isso aqui é mais do que comentar. É reconhecer que o invisível está se movendo. E talvez, ao nomear o sinal, você também esteja abrindo espaço para entendê-lo. Mas para entender por que esses números surgem, precisamos voltar à origem do que Jung chamou de sincronicidade. E quando o invisível toca o visível. E a primeira vez que ele sentiu que algo maior estava se comunicando com ele, através do inexplicável. Carl Jung não era apenas um homem da ciência. Era um explorador do invisível. Um psicólogo, com alma de alquimista. Ele passou a vida ouvindo o que não tinha voz. Investigando sonhos, visões, padrões. E aquilo que a lógica não conseguia explicar, mas que o coração compreendia de imediato. Foi em um desses momentos que algo mudou. Durante uma sessão, uma paciente descrevia um sonho. Ela havia sonhado com um escaravelho dourado, um símbolo raro, egípcio, carregado de renascimento. Naquele exato instante, um barulho na janela interrompe a sessão. Jung se levanta, abre a vidraça, e lá está, um besouro, dourado, muito parecido com o do sonho, batendo freneticamente contra o vidro, como se quisesse entrar. Aquilo não era coincidência. Era uma mensagem. E foi a partir dessa vivência que Jung deu nome ao fenômeno. Sincronicidade. Quando algo no mundo interno e algo no mundo externo se alinham com tamanha precisão, sem causa lógica, mas com sentido profundo. Não é mágica, não é superstição. É um convite. Como se o universo, ou o inconsciente coletivo, quebrasse por um segundo as barreiras do acaso e deixasse uma pista. E os números repetidos são exatamente isso. Pistas. Quando você vê 11h11 todos os dias. Quando o 333 aparece nos momentos de dúvida. Quando o 22h22, ou outro número repetido surge em plena madrugada sem explicação. É como se algo dissesse:
Preste atenção, há algo se movendo além da lógica. Para Jung, esses momentos não estão fora de nós. Eles são reflexos de algo que já está acontecendo aqui dentro. O número é só a superfície, mas por trás dele há uma emoção, uma busca, um processo psíquico tentando emergir. E é por isso que, quando esses sinais aparecem com frequência, é sinal de que o inconsciente está ativo, tentando guiar sua atenção para algum lugar específico. Não se trata de prever o futuro, mas de reconhecer quando o presente começa a falar com você. Mas afinal, por que os números? Porque o inconsciente escolhe justamente essas repetições para nos tocar. A resposta está no simbolismo e no poder oculto que os números carregam há milênios. E é isso que vamos explorar agora. Jung não via os números como simples ferramentas matemáticas. Para ele, números eram símbolos primordiais, impressos na psique desde os tempos mais antigos. Antes de contar, a humanidade sentia os números. O não era só era a unidade, o início, o ponto de partida, o arquétipo da centelha que dá forma ao caos. O 2 era o encontro, a polaridade entre luz e sombra, mas também a possibilidade de escolha. O 3, síntese, transformação, ciclo que se fecha em movimento, começo, meio e fim. E o 4, o mais poderoso de todos, para Jung, era o símbolo da totalidade, da mandala, do self. Cada número, na visão arquetípica, representa uma etapa da jornada interior. E quando eles começam a se repetir, não é só para chamar atenção, é porque aquele significado está tentando emergir da inconsciência. É por isso que ver 11 horas e 11 não é só sobre ver o mesmo dígito. É ver o 1 dobrado, multiplicado, refletido, como um espelho da alma, apontando para o momento exato em que o novo está prestes a nascer. O 333, por exemplo, não é só uma repetição do 3. É um chamado para ação, para alinhamento entre pensamento, emoção e corpo. E o 22 horas e 22, o duplo da dualidade, como se a vida estivesse dizendo: equilibre o que há em você, antes que transborde. Esses números falam em um idioma que não é racional. É simbólico, intuitivo, profundo. E quando começamos a percebê-los com esse olhar, o mundo deixa de ser apenas externo. Ele se torna um espelho vivo da alma. Mas, como saber se esses sinais são reais ou apenas coincidência? Como distinguir o símbolo de uma simples repetição sem sentido? Vamos explorar e entender os critérios que Jung usava para reconhecer quando uma sincronicidade era verdadeira e como isso pode se manifestar na sua própria vida. Jung sabia que nem toda repetição é um sinal. Às vezes, é apenas ruído. Mas há momentos em que o impacto é tão profundo que a alma reconhece antes da mente. O critério mais importante, para ele, não era o número em si, mas o estado interno da pessoa no momento em que o número aparece. Você está em crise, refletindo sobre algo importante, em dúvida, à beira de uma decisão? Quando o mundo interno está turbulento e o externo responde com precisão simbólica, é aí que nasce a sincronicidade. O número surge como se dissesse: você não está só nesse momento. Há algo maior em movimento. Jung dizia que uma sincronicidade verdadeira provoca um choque de sentido. Uma sensação súbita de que o que está acontecendo não é banal. Pode ser um número, um animal, um objeto quebrado no instante exato de uma frase significativa, ou até um sonho e uma realidade que se tocam. O que importa é a emoção simbólica que isso desperta. A sincronicidade não convence pela lógica. Ela toca, porque responde a algo que já pulsa dentro de você. Por isso,
Se ao ver um número repetido você sente algo diferente, um arrepio, um silêncio interno, uma sensação de que está sendo guiado, talvez você esteja. Talvez seu inconsciente esteja tentando trazer à tona uma parte esquecida, um ciclo prestes a fechar, ou um chamado que você tem adiado. Mas o mais importante de tudo é o que você faz com esse sinal. Porque de nada adianta enxergar um símbolo e não responder a ele. Na próxima parte, vamos entender como interpretar esses sinais de forma prática e profunda, e como responder ao chamado simbólico, com consciência e transformação. Toda sincronicidade carrega um convite, e toda repetição simbólica é um chamado à escuta mais profunda. Mas o que fazer com isso? Como reagir quando 11h11 insiste em aparecer? Ou quando 22h22 surge bem no momento em que o coração está inquieto? A primeira resposta é o silêncio consciente. Antes de tentar entender com a razão, respire. Sinta o que esse número está tentando espelhar. Pergunte-se: o que em mim está tentando despertar? O que preciso enxergar, que estou evitando? Jung acreditava que o verdadeiro trabalho começa quando deixamos de buscar explicações externas e começamos a ouvir o que o símbolo desperta dentro de nós. O número é a seta, mas o destino é interno. Se 11h11 é o início, talvez você esteja diante de uma nova etapa. Se 333 aparece, pode ser hora de alinhar suas ações com o que você acredita. Se o 22h22 não para de te visitar, talvez seja a vida pedindo equilíbrio antes da ruptura. O inconsciente fala por símbolos, e os números são uma de suas linguagens mais elegantes. Mas escutar é só o primeiro passo. O que transforma é a resposta. Você pode escrever sobre o que sentiu, meditar com o número em mente, observar os padrões emocionais que surgem logo depois de vê-lo. E, principalmente, agir. Dar um passo na direção que sua alma já está sussurrando há tempos. Porque o número que se repete não quer ser decifrado, quer ser vivido. No fim, Jung nos ensinou que a vida psíquica é uma dança entre o invisível e o concreto. E que, quando os sinais começam a se alinhar, não é o mundo que muda, é a sua percepção da realidade que se expande. E agora que você entende isso, está pronto para perceber quantos sinais sempre estiveram ali. No fim das contas, ver 11h11, 22h22, 333. Não é sobre superstição, é sobre sincronia interna. O universo não grita, ele sussurra. E quem escuta esses sussurros, desperta. Carl Jung não nos deu respostas prontas. Ele nos deu um espelho, um mapa para navegar os mistérios da alma. E quando os números se repetem, talvez seja esse o mapa se revelando no exato instante em que mais precisamos. Se algo aqui tocou você, se uma parte sua sentiu que isso não é por acaso, então curta esse vídeo. Não por mim, mas para que esse conteúdo continue alcançando quem também está despertando para si mesmo. Se ainda não faz parte da jornada aqui no canal, inscreva-se. Essa caminhada é longa, mas nela, cada símbolo é uma luz no caminho. E você é bem-vindo para seguir com a gente. E me diga nos comentários, qual número mais aparece na sua vida? E o que você sente quando ele surge? Pode parecer algo simples, mas compartilhar isso pode acender reflexões profundas em outras pessoas também. Porque neste espaço, cada experiência é um espelho da jornada de todos nós. E se quiser continuar mergulhando nos mistérios da alma, eu te convido para assistir o próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. O que você evita no mundo, vive dentro de você, Jung explica. Filosofia junguiana. Até lá, e lembre-se, os sinais não aparecem para quem espera.
Eles aparecem para quem desperta.